começar a nossa gravação. Caro amigo, lhe dou a palavra. Boa noite, Débora. Seja bem-vinda. Doutor José Henrique, fica com a palavra. Que Deus nos abençoe. Bom, primeiramente, sempre o meu grande abraço a esse grupo tão carinhoso, tão singelo, que é o Centro Espírita Cachoeirense, os companheiros, amigos. Deixo aqui meu sempre fraterno abraço, para que possamos desenvolver esse estudo com a maior naturalidade, com a maior simplicidade, é o que procurarei fazer. Então, muito obrigado mais uma vez dessa oportunidade mensal. Hoje nós estamos antecipando em virtude de motivo de uma força maior, né? Mas será sempre, repetindo, na quarta sexta-feira de cada mês. Houve essa antecipação excepcional, mas, se Deus quiser, no mês de fevereiro estaremos aqui na quarta sexta-feira. E vamos dar continuidade a esse maravilhoso livro, o estudo deste livro sobre o perispírito. E lembrando que as nossas apresentações, até esgotarmos toda a literatura desse livro, será exatamente sobre este assunto tão palpitante, desconhecido por muitos. A gente chama de incognoscível, porque realmente poucas pessoas se aprofundam verdadeiramente nessa temática. Então, vamos procurar trazer sempre a lume os conhecimentos, né, desse fantástico livro. Então, vamos lá. Lembrando, vamos passar aqui o slide, que nós paramos aqui, né? Lembrando que nós estamos nas propriedades do perispírito. E finalizamos, no mês passado, na plasticidade. E que estamos ainda nesse tema tão instigante, a plasticidade do perispírito. E para aqueles que assistiram no mês passado, eu fiz uma referência, de acordo com o que está aqui descrito, sobre a ovoidização, mostrando exatamente essa plasticidade perispirítica nos chamados espíritos ovoides. O que é uma ovoidização? Vamos apenas rememorar. São aquelas ideias fixas, ideias muito fortes, que André Luiz denominou de monoideísmo auto-hipnotizante. Ou seja, são aquelas monoideias que a criatura se hipnotiza e não abre mão. Então, ele, como diz André Luiz, a criatura fica circulando ao derredor do seu ponto nevrálgico, do seu ponto fraco, e não sai daquilo. É uma fixação mental, um quadro profundo de difícil resolução. E nós vamos apresentar aqui exatamente a solução desse processo. E lembrando que o processo encarnatório, para comprovar essa plasticização do perispírito, é também um fenômeno de retratilidade, porque o ovoide ele entra nesse processo de retratilidade perispiritual, porque ele fica exatamente circulando, é um circuito fechado, um processo de fixação. Vamos citar aqui alguns exemplos, por exemplo, uma culpa da qual a criatura não se liberta, fortíssima, um sentimento de ódio, de rancor muito profundo, medos impressionantes, remorsos, mágoas profundas,
que a gente chama de mágoas corrosivas, isso tudo vai desativando o corpo perispirítico, a sua estrutura funcional. Há uma espécie de atonia, quer dizer, falta tônus, falta vibração, falta energia. E por isso o espírito toma essa forma circunsférica, ovoide. E esses ovoides, geralmente, eles ficam sendo comandados por espíritos mais astutos, sagazes, perversos, em processos gravíssimos de obsessão espiritual. Esses ovoides são muitas vezes implantados na organização física dos encarnados que estão afinizados com eles, também criaturas vibrando em monoideias auto-hipnotizantes. Então, tudo cumpre, como nós sabemos, a lei de afinidade, a lei de sintonia entre o ovoide, comandado por espíritos perversos, espíritos detentores de inteligências, mas inteligências voltadas para as malevolências, para as maldades, mas tudo cumprindo a lei da afinidade, a lei da sintonia. Por isso aqui, vamos relembrar esse slide, diz o seguinte, que esse processo, se referindo à ovoidização, a evidenciar caso extremo, é um caso extremo, não é comum, de retratilidade perispiritual, mostra veemente das possibilidades plásticas do corpo da alma, ou seja, do corpo perispirítico. Lembrando sempre que o espírito é a alma, princípio inteligente, e mais o perispírito. Então, é o corpo da alma, é o que dá forma à alma. E é de duração relativa, dentro da lei de causa e efeito, que rege a evolução humana. Chegado o momento, vamos passar agora para o próximo slide, que ele é importantíssimo, reinicia-se o ciclo reencarnatório. E sob a proteção das vestes carnais, o espírito consegue, pouco a pouco, expandir-se, que é exatamente o que ele precisa. Ele está retraído, ele está ovoidizado. Então, ele precisa se expandir. Com, então, o perispírito readquirindo forma e regularidade de funções, ainda que através de dolorosas etapas de recondicionamento e cura. Então, estamos aqui diante, companheiros, da solução para esses espíritos ovoides. Porque por si só, ou melhor, por si sós, né? Estamos falando de espíritos, eles não vão ter condições de retornarem, saírem deste processo em que eles se colocaram pelo livre-arbítrio deles. Então, qual é a solução que a divindade lhes proporcionou? A reencarnação. André Luiz fala do choque biológico do renascimento. Por quê? Vamos entender. Quando o espírito encarna, o perispírito, como sabemos, entra numa retratilidade, entra num processo de miniaturização ou restringimento, para que então o perispírito possa se acoplar ao ovo, ao zigoto, que é aquela formação inicial do processo encarnatório, a concepção, óvulo, espermatozoide. Então, quando eles se unem, forma o que denominamos de zigoto ou ovo. E ali, o perispírito, ele se miniaturizado, para se encaixar, ele então se insere, claro, se é o perispírito, está o espírito ali reencarnando. Vejam que coisa linda, que coisa magnífica. Então, um processo mecânico de miniaturização do perispírito se assemelha
ao processo de ovoidização. Claro, guardadas as grandes diferenças. E vamos relembrar que, como esse espírito não tem condições ainda, porque estão vibrando nas suas faixas dolorosas de monoideias, de fixações mentais, como eles não têm ainda condições de plasmarem um corpo físico, essa gravidez não vai para frente, essa concepção não vai para frente. Isso justificaria claramente esses abortos que vemos por aí, os chamados abortos espontâneos em múltiplas e múltiplas mulheres. Não quer dizer que todo aborto espontâneo seja um ovoide que ali esteja, mas certamente, em muitos casos de abortos espontâneos, é um ovoide ali presente. E qual o papel da mãe nisso? Claro, ela está inserida nesse contexto, nessa contextualidade. Ou seja, também o processo expiatório. Porque tudo cumpre, tudo realmente é regido pela lei de causa e efeito. Então, a solução é exatamente a reencarnação. Porque da miniaturização começa a haver, pela concepção, a chamada divisão celular. E o que é a divisão celular? É a expansão. É a expansão que vai cada vez mais aumentando, se ampliando, para que, se for possível, haja a plasmagem de um corpo físico, que nos ovoides dificilmente acontece. Mas esse processo reencarnatório de expansibilidade vai proporcionando a esse ovoide, a esse espírito em processo de monoideia, para que futuramente ele venha a conseguir plasmar um corpo físico. E também não vamos esquecer que isso também justificaria aqueles quadros lamentáveis, muito descritos na teratologia médica, a formação de espíritos considerados monstros, que nós vemos na literatura médica, é exatamente esses ovoides, é uma das possibilidades, que não conseguem plasmar um corpo totalmente. Então, vamos ter crianças que reencarnam, que nascem, melhor dizendo, com hidrocefalias, com agenesia de membros, quer dizer, falta de membros, um braço, 2 braços, uma perna, sem outra perna, enfim, são inúmeros processos descritos pela teratologia médica, que para nós espíritas é fácil entendermos. Então, o que temos que realmente compreender é que a reencarnação, o choque biológico da reencarnação, é a solução para esses espíritos ovoides, que futuramente, então, vão conseguir plasmar um corpo físico. Agora, a mãe também tem um papel importantíssimo nisso aí, porque se isso está acontecendo com ela, ela está inserida num contexto de causa e efeito. Isto é o que está aqui colocado. São dolorosas etapas de recondicionar um espírito ainda envolto pelas monoideias até chegar à cura. Vejam a beleza da nossa doutrina espírita. Então, é essa propriedade do perispírito, estamos falando da plasticidade, não podemos esquecer, que explica também diversos outros fenômenos que ocorrem tanto na dimensão espiritual, né, como na física, dentre os quais a adaptação perispiritual. Por ele ser plástico, o perispírito se adapta, comumente usada pelos espíritos superiores, os quais, segundo informa André Luiz, alteram a forma de seus corpos espirituais para um processo descrito aqui como adaptativo. É uma adaptação perispiritual.
Vamos dar um exemplo aqui. Um espírito superior vai precisar encarnar num planeta de provas e expiações, como o nosso. Bem, vamos considerar assim, né? Até porque estamos iniciando o planeta de regeneração. Então, ele tem que adaptar o seu perispírito para encarnar num planeta de tais condições. Assim como um espírito superior que vai às trevas para promover o socorro, a ajuda, ele vai ter que adaptar seu perispírito àquelas regiões altamente dolorosas, de profunda dor, para aqueles espíritos que estão ali habitando, né, essas estruturações, por conta, claro, de suas faltas, dos seus débitos, dos seus equívocos. Então, o espírito superior tem que adaptar seu perispírito. Na encarnação, a mesma coisa. Vai encarnar num planeta de provas e expiações, o perispírito tem que sofrer algumas mudanças, não na sua essência. Isto é muito importante. Ele não perde a sua identidade, ele não perde a sua capacidade, mas na sua forma, na sua morfologia. Então, ele extrai do fluido universal algo para ser, vamos dizer assim, acoplado ao perispírito para poder encarnar nesse planeta de provas e expiações, já que ele ficará sujeito às forças materiais deste orbe, as forças nucleares, eletromagnéticas e, principalmente, as gravitacionais. Por isso a gente diz que o perispírito ele traz um peso intrínseco, porque para encarnar ele tem que se submeter, né, às forças gravitacionais do planeta. Então vejam como isso demonstra claramente a plasticidade do perispírito. Então, continuando, para não perdermos o fio da meada. Reduzindo, portanto, ele está se referindo aqui ao trabalho, ao socorro desses espíritos superiores que têm que passar por um processo de adaptação perispiritual para poder, então, ajudar esses irmãos que estão em zonas de dor, nas furnas, nas zonas trevosas. Então, olhem só que interessante. Há uma redução da luminosidade. Nós vamos chegar também mais à frente, que isso é uma das propriedades do perispírito, a luminosidade. E não podemos negar que quanto mais evoluído é o espírito, maior a sua luminosidade. Um grande exemplo da ação plástica do perispírito na luminosidade, nós vamos lembrar na transfiguração do Monte Tabor, em que a mente de Jesus, atuando no perispírito, fez-se luz, uma luz intensíssima, que chegou a gerar um enceguecimento daqueles apóstolos que estavam ali no Monte Tabor. Pedro, João e Tiago ficaram enceguecidos de tanta luz, porque sabemos da ação do espírito no perispírito com sua plasticidade. Então, para ir a estas zonas de dor, o espírito superior reduz a sua própria luminosidade, assumindo aspectos que possam combinar com as regiões e as almas que merecem seu serviço socorrista, afastando assim resistências e inquietações desnecessárias. E aqui uma observação. Ao contrário dos espíritos desarmonizados com o bem, os mestres espirituais, já por sua vasta experiência e realização moral, ostentam um alto poder mental, agindo no perispírito com sua plasticidade, com a maior naturalidade e simplicidade, o que lhes possibilita
a dinamização de recursos incomparavelmente maiores nas operações de adaptação plástica do perispírito. Então, o que acontece? Esses irmãos, esses mentores, esses espíritos luminíferos, nas suas tarefas de ajuda, de caridade, de auxílio, para irem a essas regiões e não gerarem constrangimentos, né? Os espíritos ficam constrangidos, contrafeitos, aí passam a resistir diante de tanta luz. Então, para que isso aconteça com a maior naturalidade, eles reduzem a própria luminosidade. Assim como também o perispírito sofre algumas mudanças energéticas para eles poderem penetrar nestas regiões. Vejam como, mais uma vez, é belíssima esta doutrina que nos traz todos esses aspectos interessantíssimos para o nosso conhecimento. Continuando. Há uma certa semelhança entre a dinâmica que rege esses processos de adaptação perispirítica, como vimos, e a dos chamados processos ideoplásticos, ou a ideoplastia, com a criação das mais variadas formas, tangíveis ou não, sustentadas sempre pela ação mental consciente e pode ser até inconsciente, e de duração proporcional à persistência dos pensamentos que as sustentam. A esse respeito, nos fala Hippolyte Léon Denis Rivail, o mestre de Lyon, Allan Kardec. Mas antes de entrarmos no ensinamento de Kardec, temos aqui algumas coisas a explicar. Então, esse processo de retratilidade, que faz parte da plasticidade do perispírito, sob a ação do espírito, e não podemos esquecer que podem haver ações de outros irmãos na organização perispirítica, nos processos, por exemplo, de obsessão. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, há uma semelhança nesses processos de plasticização, nesses processos de adaptação perispirítica, como vimos, e das ideoplastias. O que são as ideoplastias? A criação das mais variadas formas. Então, o espírito pode atuar no perispírito, gerando formas que podem ser materializadas sob a regência do ectoplasma, a substância materializante, ou não, tangíveis ou não. Vamos dar um exemplo claro de processo ideoplástico. Não podemos esquecer que isso pode ser gerado pelo próprio espírito, como por espíritos outros, nestas ideoplastias. Vamos dar um exemplo que todos nós espíritas conhecemos. A multiplicidade a multiplicação dos pães. O que Jesus fez? Jesus usou as energias materializantes, ectoplásmicas dos apóstolos que estavam com fome para o processo da fabricação dos pães para saciarem estes irmãos. Então, isso é uma ideoplastia. Foram formados, olha aqui, criação das mais variadas formas, foram formados pães, e pães materializados com a própria energia dos apóstolos. Isso é um processo ideoplástico. Agora, o próprio espírito pode gerar, pela ideoplastia, formas para criarem sustos, principalmente nas crianças. Isso tudo é permitido, em verdade, né, pela espiritualidade, tudo cumpre-se dentro das leis exaradas pelo nosso Mestre Jesus. Então, o espírito pode criar formas que venham gerar pavor
Isso explicaria, por exemplo, os contos, as lendas, que não são lendas. Por exemplo, os sacis, por exemplo, a mula sem cabeça, e por aí vai. São espíritos que, agindo nos seus perispíritos, com suas plasticidades, isso chama-se ideoplastia, que inclusive podem se materializar e estar inclusive ao lado e serem tocados. Olha que coisa maravilhosa, como essa doutrina nos amplia conhecimentos. E mais uma vez, tudo isto, todas essas formas, como também podem haver interferências espirituais para criar formas também, são possibilidades, tangíveis ou não, tudo sustentado pela ação mental, que pode ser consciente, o espírito agindo conscientemente ou inconscientemente, sob a ação, por exemplo, de um outro irmão, nessa formação, nessas formas ideoplásticas, até que cessa essa duração, porque cessou o pensamento que sustenta tudo isso. Então, essas formas se esvaem, estas ideoplastias se esvaem. A esse respeito, então, ensina Allan Kardec. Vamos ver. Isso está lá em A Gênese. Como vocês estão vendo aí, página 31, para aqueles que queiram anotar, pesquisar, que estamos num estudo. Em verdade, essa nossa apresentação não é um seminário, porque estou a cada mês falando do mesmo livro, não é nenhuma apresentação que vai se esgotar, mas é simplesmente um estudo para continuarmos a ampliar nossos conhecimentos. Então vamos lá em A Gênese. Diz o mestre de Lyon: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, sobre as energias, não manipulando-os como os homens manipulam os gases. Os homens, os cientistas, os químicos, por exemplo, manipulam os gases, combinações químicas. Não, os espíritos atuam nos fluidos, fazendo as suas combinações, como empregando o pensamento e a vontade. Então, a plasticidade está sob a regência do pensamento e da vontade do espírito, seja ele o próprio, ou seja por interferências externas, sempre empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Continuando, pelo pensamento, olhem só, nós desconhecemos muitas coisas, não temos ideia de como isso em verdade se processa. Pelo pensamento, os espíritos imprimem aqueles fluidos, vamos dizer, os fluidos perispiríticos, para darem uma forma, a forma que desejam, que querem. Então, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram. As substâncias que formam esses fluidos podem ser aglomeradas. Desconhecemos, em verdade, como isso acontece. Combinação química, dispersão ou dispersam, tudo atendendo a essa química, extrafísica desse laboratório invisível que é o laboratório espiritual. Organizam com eles conjuntos que apresentam, então, uma aparência, a aparência que eles desejam. Até da sua aparência, por exemplo, dentro da sua realidade que lhes é permitida de uma encarnação anterior. Para um reencontro, por exemplo. São coisas realmente não miraculosas, mas são realmente coisas maravilhosas, explicáveis. Então, apresenta uma forma, uma aparência, até uma coloração, que eles trabalham também nessa química com cores, mudam-lhe as propriedades ao seu bel prazer. Claro, irmãos, temos que entender que não existe
algo ilimitado. Tudo, em verdade, cumpre uma limitação determinada pelo mundo espiritual superior. Situações plausíveis. Porque vocês já pensaram, se tudo fosse limitado, o que espíritos de pouca luz não fariam, causando inúmeros distúrbios em nós encarnados, podendo levar até à loucura, aos desajustes? Então, em verdade, tudo tem limites, mas são possibilidades. Então, mudam-lhe as propriedades. Continuando. Como um químico muda dos gases ou de outros corpos. Combinando-os, combinação química. Isso nos remonta à velha alquimia das combinações, da Idade Média. E aqui citaríamos o Paracelso, que foi uma das encarnações de Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia. Então, são realmente cientistas. E aqui nós estamos nos referindo a cientistas espirituais, combinando-os segundo certas leis. Não são todas. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Continuando aqui, Allan Kardec, em A Gênese, algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, de uma vontade. Outras são produtos de um pensamento que não é consciente, é inconsciente. E alguns pensamentos manipulados por espíritos estão ligados, coadunados com esses irmãos, utilizando-se, né, desse espírito para formações, transformações, e que são inconscientes. Basta que o espírito pense, olhem só, pensamento e vontade, uma coisa para que esta se produza. Como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Vamos lembrar aqui, né, da nossa aura psíquica. Né? A aura psíquica é a expansão, ampliação, irradiação de estruturas que compõem a nossa realidade. Quais são essas estruturas? É o perispírito, é o duplo etérico, que é o que fabrica, sintetiza o ectoplasma, e o próprio corpo físico, que tem um grau menos acentuado de expansibilidade, mas também o corpo irradia, tudo irradia. Qualquer matéria tem poder de irradiação, qualquer uma. Então, a nossa aura, que inclusive traz uma cor, de acordo com o nosso processo evolutivo, ela se expande, principalmente quando o espírito, quando esta alma está pensando alguma coisa. Então, há o que nós chamamos uma fotografia, uma forma-pensamento. Por isso que não temos como enganar os espíritos, porque eles nos veem por esta fotografia. Os processos obsessivos, os processos até positivos, de ajuda, de auxílio, realmente são por conta dessas expressões mentais de expansibilidade. O espírito pensou, acabou. Tudo está sendo fotografado. Tudo está se mostrando na aura, nesta túnica áurica, a aura psíquica. Então, voltando aqui, basta que o espírito pense uma coisa para que isto se produza. Como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Então, nos fala aqui Allan Kardec em A Gênese. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua o grau de vidência, a vista psíquica. Vamos fazer essa diferença, nós já estudamos isso no seminário que fiz sobre transe e mediunidade,
encarnados trazendo esta peculiaridade, essa predisposição de verem espíritos. Isso é um processo de vidência, isto é anímico, isto não é mediúnico. Ele traz essa característica. Então, o espírito se faz visível a estes encarnados que possuam esta vista psíquica, o grau de vidência, que é uma faculdade anímica. A partir do momento que há um contato, que há um diálogo com o espírito, aí o processo deixa de ser puramente anímico para ser medianímico. Isso está bastante claro, nós vimos isso quando demos aqui o curso de transe e mediunidade. Então, ele se faz visível. Agora, quando esse espírito, então, se materializa, torna-se tangível, foi o caso de Jesus, que se materializou, para mostrar a Tomé que era ele, mostrando as suas chagas, aí todos vêm. Então, as formas ideoplásticas, elas só são visíveis por aqueles que trazem esta vista psíquica. Agora, se houver um processo de materialização, todos vão ver. Então, sob as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo o conheceu, para se mostrar a sua identidade. Vamos dizer assim, matar as saudades. Embora haja ele tido, depois dessas encarnações, desta época, melhor dizendo, desculpem-me, muitas encarnações. Então, o espírito se mostra para o encarnado com a forma de uma existência que este encarnado conheceu, mesmo que depois disso ele tenha tido muitas encarnações. Mais uma vez, é a ação mental do espírito, no perispírito com a sua plasticidade, dando realmente uma forma para que aquele encarnado possa ter tido, né, uma realização, um conhecimento, né, de uma outra encarnação. Então vejam como este assunto é vastíssimo, como este assunto é instigante, mas muito interessante para todos nós. Continuando. Olhem só que interessante isso. Está no livro dos médiuns. Pode o espírito assumir também, ainda que momentaneamente, as formas de uma pessoa encarnada, se tiver a necessária capacidade mental, chegando até a tornar-se tangível, tocável, ao ponto de causar a completa ilusão. Como assinala Kardec ao classificar esse fato como singular fenômeno dos agêneres. Então, o que são os agêneres? São espíritos que, utilizando-se do seu perispírito, da plasticidade, eles criam uma forma como se tivesse encarnado. E, obviamente, se materializam para se tornarem intangíveis, gerando uma ilusão. Esses são os agêneres. Então, isso pode acontecer? Pode acontecer, e a gente não sabe, muitas vezes. Espíritos se tornarem materializados, tangíveis, a gente tocar como se aquela criatura estivesse encarnada. E, no entanto, é um espírito materializado, fluídico. É o que nós denominamos de agêneres. Vejam que coisas realmente muito interessantes. Então, essa modalidade de aparição, vamos fazer essa distinção aqui, que é muito importante, do espírito aparecer, nesses processos que vimos aqui, né, de ideoplastias, de materializações, não se confunde com desdobramento, em que o espírito aparece com sua própria imagem, apresentando, todavia,
linhas de semelhança com o fenômeno da materialização anímica, mas são apenas semelhanças. O que é isto? Então, não podemos confundir o que vimos até então e estudamos com o desdobramento. Por exemplo, desdobramento que acontece nas reuniões medianímicas, em que há uma expansibilidade, nós já estudamos isso, há um desprendimento e um desdobramento. Então, é como se houvesse ali, né, a mesma criatura, né, uma duplicidade que acontece no desdobramento. Por isso que o espírito aparece com a sua própria imagem. Ali ele não aparece com outra imagem, é a sua própria imagem. O processo medianímico, nós sabemos, são os desdobramentos do encarnado e do desencarnado. Ambos, né, aparecem com a sua própria imagem para ver o quê? A conexão. Lembra-se daquelas fases da mediunidade? A primeira seria um processo de senso-percepção, a segunda seria a conexão perispirítica, perispírito do médium com perispírito do espírito, que são processos de desdobramento, e, por fim, o circuito medianímico. Pois é, então isso é o desdobramento. Pode apresentar linhas de semelhança com a materialização anímica, né? Ou seja, o espírito, né, se desdobrar, se expandir e até se materializar. Onde nós vamos ver isso? Na bicorporeidade. Quando há um processo de expansão do perispírito, ele vai se materializar, se tornar tangível. Isto é um processo anímico, não tem nada a ver com a influência espiritual, como aconteceu com Santo Afonso de Ligóri, Santo Antônio de Pádua, onde eles se materializaram no julgamento para ali fazerem seus depoimentos. Então está claro isso, que no desdobramento o espírito sempre aparece com a sua própria imagem. Continuando. Dessa forma, podendo plasmar múltiplas aparências, de acordo com a vontade do espírito e com suas limitações, é óbvio, o espírito se apresenta debaixo daquela que mais reconhecível o possa tornar, se o quiser, assinala Allan Kardec, esclarecendo. É assim que, embora como espírito nenhuma enfermidade corpórea lhe reste, que é adstrito ao corpo, não é? E não ao espírito, ele pode se mostrar estropiado, coxo, ou seja, mancando, puxando de uma perna, ferido, com cicatrizes. Não é que ele as tenha, mas ele cria essa forma, volto a repetir, o espírito atuando no perispírito para criar uma forma ideoplástica para que ele seja evidenciado e reconhecido. Quando desencarnou, estava coxo, estava ferido, com cicatrizes, então tudo isso cumpre um objetivo. Continuando, se isto for necessário, como disse, a lhe comprovar a identidade. Olhem só, o mesmo se observa com relação ao traje. O dos espíritos, que nada conservam das fraquezas terrenas, aquele de ordinário consta de amplos panos flutuantes e de uma cabeleira ondulante e graciosa, típico de espíritos que não mais conservam as fraquezas terrestres. Então se apresentam belamente, singelamente, com panos flutuantes, uma cabeleira ondulante, graciosa, comprovando a sua identidade, se isso realmente for necessário, pelos seus trajes. A miúde,
os espíritos se apresentam com os atributos característicos de sua elevação, como uma auréola. Daí vieram as fotografias dos santos aureolados, não é? Uma auréola, asas, os que podem ser considerados anjos, espíritos já puros, aparecem sob a forma de asas para mostrar a sua identidade, um resplandecente aspecto luminoso, enquanto que outros trajam as que recordam suas ocupações terrestres. Então, já estamos tirando aí excepcionais exemplos, nos mostrando que o espírito, quanto mais evoluído, mais poder ele tem sobre a plasticidade do perispírito. Ele manipula mais. Agora vocês imaginem Jesus, as possibilidades que Jesus tinha por ser um espírito puro, na sua resplandecência, como ele o fez lá na transfiguração do Monte Tabor, enquanto espíritos limitados apenas estão sob a ação dessas recordações das suas ocupações terrestres. Assim, diz Allan Kardec, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, para mostrar que é um guerreiro. Um sábio, com livros. Um assassino, com um punhal, etc. A figura dos espíritos superiores é bela, é nobre, é serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial. E, por vezes, ainda mostram vestígios dos crimes que cometeram. Olhem só. Ou dos suplícios por que passaram, sendo-lhes essas aparências uma realidade, porque está impresso no perispírito. Então, quando eles vão se mostrar, eles trazem esses vestígios de sua realidade. São criminosos que cometeram crimes ou passaram por suplícios, como diz aqui Allan Kardec, sendo-lhes essas aparências uma realidade, isto é, julgam-se quais aparecem, o que é para eles um castigo. Isso está em obras póstumas, né, do nosso querido Allan Kardec. Ou seja, estão diante, né, dos seus profundos equívocos, das suas leviandades, das suas maldades, das suas sanhas. Não tem como fugir. Então, a realidade deles é exatamente os vestígios dos crimes que cometeram. Porque esses irmãos não se escondem nesse estojo carnal. Então, estão diante da sua realidade, o que para eles é um sofrimento, é um grande castigo. Porque tudo fica impresso, registrado, armazenado no corpo perispirítico e sua plasticidade. Muito bom. Vamos, então, finalizar aqui nesses 2 últimos slides, porque a hora já nos alcança, abrimos para as perguntas. Olhem só, mais uma vez mostrando aqui esse processo de criar formas que podem ser do espírito, né, propriamente dito, ou a ação de outros espíritos obsessores. Nesses casos, que eu vou mostrar aqui a vocês especificamente, observe-se que, especialmente na dimensão espiritual, essa propriedade perispirítica enseja uma variedade de fenômenos tão numerosos quão complexos. Ou seja, desconhecemos ainda, em verdade, como isso tudo a miúde funciona. Temos alguns exemplos periféricos apenas, porque são muito numerosos, muito complexos. Haja vista, por exemplo, que o processo das formas ideoplástico, tangíveis ou não,
pode até ser induzido por obsessores, como falei, atuando nos obsidiados, capazes de levar por hipnose, sugestão hipnótica, levar a essas vítimas a assumir, porque também esses obsidiados acabam crendo realmente que são exatamente isso que eu estou demonstrando aqui a vocês. Eles assumem as mais grotescas formas ou posturas animais, como são os conhecidos casos de zoantropia, formação, eles se formam como animais, com destaque para os de licantropia, formação de lobos, bem relatados pelos autores espíritas. Claro, isso tudo com a aquiescência desses irmãos hipnotizados, obsidiados, que acabam se achando realmente como animais ou como lobos propriamente ditos, por influências hipnóticas espirituais. São processos ideoplásticos, dando realmente forma, né, pelo perispírito a estas condições aqui descritas. Obviamente, essas alterações, volto a dizer, são sempre provisórias. A dizer, cessada a influência mental, a onda mental do obsessor, do próprio obsidiado, que as sustenta, rompido o processo hipnótico. Isso é muito comum nas reuniões medianímicas, o médium dar passividade a esses espíritos com formas animalescas, tudo, em verdade, por processos hipnóticos de outros irmãos. E aí, o trabalho magnífico de caridade na reunião medianímica, rompendo esse processo hipnótico, para que haja o ressurgimento das formas originais. Queridos companheiros, vamos parar por aqui. A hora já nos atinge. No próximo mês vamos falar um pouquinho mais do fenômeno ideoplástico, mas hoje já falamos diversos assuntos muito interessantes para que a gente possa abrir para as perguntas e o encerramento.